Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos pela tua bondade. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pela aliança que o Senhor tem conosco e pela tua fidelidade que nunca acabará. Te louvamos e te honramos. Te damos todo louvor, honra e glória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, pessoal. Obrigado pela ajuda. Glória a Deus. Não vão muito longe, porque daqui a pouco eu vou chamar vocês. Amém. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus contigo. E eu tenho já de cara alguns livros para indicar, baseado naquilo que nós vamos falar nessa noite. Amém? O título da minha mensagem hoje é Se Levantando na Força do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou esperar você recarregar as baterias aí, ficar um pouquinho de força. Se levantando na força do Senhor. Amém? Ou indo na força do Senhor. E eu já quero fazer a indicação de alguns livros, porque eu só sei como a gente vai começar nessa noite. E terminar, a gente nunca sabe como termina, amém? Então eu já quero fazer a indicação. Quantos sabem que a alegria do Senhor é a nossa força? Amém? Nós temos um livro maravilhoso do irmão Mark Hankins, o pastor Mark Hankins. Já esteve aqui no Brasil algumas vezes e nos abençoou tremendamente. Ele tem vários livros, muitos deles sobre o espírito da fé. E esse que ele escreveu é sobre o poder secreto da alegria. Esse livro é fantástico, é maravilhoso. Nós temos também o autor Charles Capps, A Substância das Coisas. É um livreto bem pequenininho, então você pode ler aí numa sentada só e ser edificado pela vida dele. Fala sobre fé esse livro. E do irmão Smith Wigglesworth, sobre uma vida cheia do Espírito. Amém? Então são livros que vão abençoar a sua vida. Eu acredito que estão aparelhados em linha com aquilo que nós vamos ministrar e falar nessa noite, amém? Nós vamos ousar a ensinar da palavra e também estar abertos para nos mover no Espírito, amém, queridos? Este é um culto do Espírito, então nós entendemos que o Espírito ele tem total liberdade, não só nesse culto, mas em todos os cultos da nossa igreja, amém? Mas nesse culto em específico a gente vem assim um pouquinho mais aberto, A gente vem assim, olhando para o nosso vizinho e falando para ele, olha, me deixe quieto que hoje eu vou dar lugar. Amém? Você já ouviu falar, da antiga, da antiga frase pentecostal, dê lugar. Diga aí para o seu vizinho, dê lugar. Oh, glória. Aleluia. Abra sua Bíblia, queridos, em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra fortalecido aqui, no original do grego, significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, e também significa crescer em força. Olha que coisa maravilhosa, que nós podemos crescer em muitas áreas da nossa vida e também podemos crescer em força. Amém? Deus ele espera que eu e você cresçamos em diferentes áreas da nossa vida e sermos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Significa que nós podemos crescer e aumentar em força. Quantos sabem que Deus não quer ter filho fraco? Amém? Uma vida fraca, uma vida de fraqueza, débil, com debilidades. Não foi isso que Deus projetou para nós, os seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40, versículo 29.
Isaías 40, 29, eu estou colocando alguns fundamentos primeiro para aquilo que a gente quer falar em tema nessa noite, amém? Isaías capítulo 40, versículo 29, nós vamos ler na versão NVI. Diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amém? É Deus quem fortalece o cansado. Amém, querido? Eu não sei, talvez pessoas que você conheça estão entrando naquele modo reserva, sabe? Naquele modo onde elas não têm tanta força mais. Coisas têm acontecido, não é? Situações têm se levantado. É uma coisa atrás da outra. E essas coisas têm se levantado e tentado minar a força das pessoas. Amém? E nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós podemos ser fortalecidos no Senhor. Aleluia. Nós podemos receber vigor da parte de Deus. Nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor. Agora, lembra Efésios 6:10, nós acabamos de ler, que nós somos fortalecidos no Senhor, não na força do nosso braço. Não na dependência do nosso entendimento, não naquilo que nosso QI pode produzir. A Bíblia diz: quanto ao mais, sede fortalecidos. Mas existe uma fonte para onde você vai, é no Senhor. Aleluia, é no Senhor que nós somos fortalecidos, é do Senhor que nós temos a nossa fonte de toda energia, de toda força, é no Senhor que nós temos poder disponível. Aleluia. Eu me lembro na história, na Bíblia, sobre um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele era o governador de Judá. Ele foi usado como sendo o primeiro a levar as pessoas de volta para Jerusalém. Ele foi o primeiro a levar essa, vamos dizer assim, essa leva de judeus, essa leva de pessoas. E Deus deu uma palavra específica para Zorobabel. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Então abra a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você entenda, Jerusalém estava devastada. O templo havia sido queimado, o templo havia sido totalmente destruído. E a função, a responsabilidade de Zorobabel era de levar o povo de volta para Jerusalém e reconstruir o templo. Então, a palavra do Senhor veio para Zorobabel através de Zacarias. E eu vou ler para você na versão Nova Bíblia Viva, só para ficar mais assim, claro a leitura para você, tá bom? Diz assim, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você já ouviu esse versículo antes? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? Zorobabel havia recebido uma incumbência, uma responsabilidade de reconstruir o templo. E Deus estava falando para ele: ei, a obra que eu te chamei para fazer não será na sua força, não será na sua habilidade, não será na sua capacidade, não será por violência, será pelo meu Espírito. Aleluia. Sabe, quando nós entendemos que somos fortalecidos no Senhor, nós entendemos, queridos, que não será na nossa força, não será na nossa habilidade, não será nos contatos que nós temos, não será nos acessos que nós temos, mas será na força, no poder dele, será pelo Espírito dele.
Aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo para Zorobabel, versículo 7. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante dele. E Zorobabel colocará a pedra principal deste templo. E o povo vai gritar: só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Aleluia, essa é uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Não será por força, não será por violência, mas será pelo Espírito de Deus. Aleluia, amém. E ele está dizendo: ei, todo vale, toda campina, tudo que se levantar contra Zorobabel, ele vai aclamar, ele vai dizer que haja graça a isso. Aleluia. Sabe, queridos, as circunstâncias que têm se levantado contra você, os desafios que têm se levantado, os relatórios médicos que têm se levantado contra você, você vai estar diante deles e vai dizer: a graça do Senhor me capacita para enfrentar isso. A graça do Senhor me capacita para vencer isso. Aleluia. Então a palavra do Senhor para Zorobabel é: não há obstáculo maior que seja que possa parar Zorobabel. E eu estou aqui para te dizer nessa noite: não há obstáculo, por maior que seja, que possa paralisar você. Porque você está em Cristo, você está sendo fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Oh, aleluia. Não haverá obstáculos que vão paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém. Versículo 8. Uma outra mensagem que recebi do Senhor dizia o seguinte, versículo 9. Zorobabel colocou os alicerces do templo e vai completá-lo. Assim vocês vão saber que estas mensagens vieram do Senhor dos exércitos. Uma outra versão da Bíblia diz: as mãos de Zorobabel que começaram esta obra serão as mãos que vão terminar. Ou seja, querida, aquilo que Deus te deu como promessa dele, aquele projeto que você está envolvido, aquilo que arde no teu coração, eu quero te dizer, aquilo que você começou vai terminar. Aleluia, chega de projetos inacabados, chega de sonhos colocados na prateleira, porque outra coisa aconteceu. Ei, é tempo de sonhos, é tempo de projetos serem concluídos. Você está aqui nessa noite, é tempo de sonhos e projetos serem concluídos. Aquilo que você começou e deixou no caminho, porque veio uma pandemia, veio prioridades, coisas se levantaram e aquilo foi ficando para trás, e aquilo foi ficando adormecido. O Espírito de Deus nessa noite vai chacoalhar você por dentro e vai dizer: ei, é tempo de sonhar de novo. É tempo de viver o sonho de novo. É tempo de avançar para o projeto de novo. Deus falou, vai acontecer. As mãos de Zorobabel que começaram essa obra vão terminar. Ei, aquilo que você começou para fazer, da instrução da parte de Deus, e que foi paralisado por 2 anos, por alguns meses, seja quanto tempo for, ou até anos além disso, eu quero te dizer, aquilo que Deus disse a você, aquilo que você começou, vai a terminar. Você vai terminar. Porque não será na sua força, não será na sua habilidade, não será na sua capacidade, mas será na habilidade do alto, será na capacidade de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Aleluia. Versículo 10 diz assim: não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar, e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: as 7 lâmpadas do castiçal representam os olhos do Senhor, que vê em tudo o que se passa na terra.
Interessante o Senhor ter dito para eles: não desprezem esse começo humilde. Em outras palavras, não despreze os pequenos começos. Por que o profeta foi usado para falar sobre isso? Porque, queridos, tanto Zacarias como o profeta Ageu estavam sendo usados por Deus nesse tempo para incentivar o povo. Aleluia. O povo havia voltado exilado para Jerusalém. Havia destruição total. E eles estavam vendo aquela incumbência na vida de Zorobabel de reconstruir o templo. Só que o templo que estava sendo reconstruído não era e nem chegava perto do templo de Salomão, da grandeza que o templo de Salomão representava, não é? Da imponência que o templo de Salomão representava. Então, quando eles começaram a ver que aquilo que Deus estava usando Zorobabel para começar era uma coisa pequena em comparação ao que o templo de Salomão já foi um dia. Mas a palavra do Senhor veio para ele dizendo: não despreze pequenos começos, não despreze começos humildes. Sabe, queridos, pode ser que coisas na sua vida saíram fora dos trilhos, coisas foram destruídas por causa de artimanhas do diabo, e talvez você se encontre agora nesta estação de reconstrução. E talvez o diabo esteja te acusando dia e noite e dizendo para você: nunca será como foi antes. Nunca foi ou nunca vai ser como antes já era. Sabe aquele projeto, sabe aquele sonho, sabe aquilo que você sonhou, aquilo que Deus te deu, não será na proporção que já foi um dia. Mas a palavra do Senhor é para você nessa noite: não despreze pequenos começos. Aleluia. Abra sua Bíblia em Ageu. Deixa eu te mostrar algo em Ageu. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 2, diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E aí no versículo 9, ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus sabia que as pessoas estavam ficando meio que frustradas ao ver a construção daquele templo, que nem se comparava, era como nada diante daquilo que antes havia na construção de Salomão. Mas sabe, Deus através do profeta estava dizendo: ei, não olhe para esse pequeno começo, não desconsidere essas coisas. Aleluia. Ele está dizendo: olha, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, não se atenha à beleza exterior, não se atenha à estrutura que você consegue ver com os seus olhos, porque a glória de Deus descerá. Aleluia. A presença de Deus se manifestará e será maior do que a da primeira vez. Aleluia. Eu não sei quais são os sonhos, os projetos, a direção de Deus, o seu chamado que ficou emperrado por algum tempo, querido. Mas Deus está nos conduzindo nessa noite para que você não despreze esses pequenos começos. Para que você saiba, a glória de Deus pode se manifestar na minha vida, no meu ministério, nos meus negócios, na minha família, na minha cidade, na minha igreja. Pode se manifestar e ser maior ainda do que já foi antes. Aleluia. E o Senhor diz: sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué. Não é à toa que Deus está instruindo aqueles homens para serem fortes nele.
Aleluia, porque o plano de Deus para a tua vida, querido, vai requerer força. E não será, já vimos, na sua força, não será na sua habilidade. Quantos estão entendendo isso? Vai ser na força do Senhor, vai ser você sendo fortalecido no Senhor, amém? E as fortalezas, não é? Ou a força que nós recebemos de Deus, muitas vezes não é como nós pensamos naturalmente falando. Aleluia. Sabe, quando o diabo pinta para você uma imagem de derrota, uma imagem de fracasso, que as coisas não estão andando como você gostaria, que as coisas não vão avançar como gostaria, ao invés de você sentar e preocupar, a Bíblia diz, senta e ri. Aleluia. Você se lembra do ajuntamento no livro de Neemias, no capítulo 8, a gente lembra o versículo 10, que diz, né, não temais, não entristeçais, porque hoje é dia consagrado ao Senhor, alegrai-vos no Senhor, lembra disso? Neemias 8:10, ei, todos os dias são consagrados ao Senhor, aleluia. E o que eles estavam ali? Eles estavam ali, queridos, diante dos seus pecados, estavam ali diante dos seus fracassos, das suas frustrações. E é por isso que a palavra de Deus veio para dizer, ei, não se entristeçam, mas se alegrem, porque a alegria do Senhor é a sua força. O diabo quer que você se sente e olhe para as frustrações, olhe para os fracassos e se entristeça com isso, mas Deus está querendo que você esqueça tudo isso, coloque tudo isso de lado e se alegre nele, porque quando você se alegra no Senhor, aleluia, a alegria do Senhor te torna forte, aleluia. E Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida que você não pode ficar fraco, amém? Aleluia. Deus quer que você tenha uma caminhada de força cada vez mais, amém? Cada vez mais forte, mais intenso. O diabo pensou que iria nos parar, não, pelo contrário, a gente fica mais intenso ainda. Quando as situações se levantam e o diabo pensa que você vai retroceder, aí é que você se posiciona e parte para cima. Quem está pronto para partir para cima aqui nessa noite? Oh, aleluia, amém? Não fazemos isso, sabe, de forma natural ou humana. Nós estamos fazendo no Senhor, é na força dEle, é no poder de Deus que nós somos fortalecidos. E por causa da palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, nós podemos fazer aquilo que Deus nos disse que faríamos. Aleluia. Então, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Pode ser que a primeira era mais bonitinha, mais organizada, tinha uma beleza externa maior, mas a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ei, Deus está pronto para derramar da glória dele na sua vida, em áreas na sua vida que estavam áridas, em áreas na sua vida que não estavam sendo produtivas. A glória de Deus está para se manifestar, e Deus está dizendo, não despreze os pequenos começos.